Outro dia eu falei aqui que está se, lá, especialmente no Congresso Nacional, especialmente devido, e mais especialmente ainda devido aos interesses eleitorais do presidente da Câmara, Arthur Lira, um movimento teocrático para atrasar o Brasil em pelo menos 1000 anos nas suas relações humanas, no seu convívio social, e etc, etc, etc. Não bastasse esse projeto absurdo do Sóstenes Cavalcante, que ainda está afobando por aí, apesar do desprezo total, inclusive ser uma pesquisa Datafolha aí dizendo que mais de 60% dos brasileiros são contra o projeto. Porque esse projeto é bom que as pessoas entendam bem do que se trata. Se trata de prender as mulheres pobres e deixar os ricos à vontade para fazer aborto. Ah, Mário, mas como? Simples. O rico sai daqui, vai para qualquer país do exterior, faz aborto e volta. O pobre não tem para onde correr, vai ser preso, a pobre, no caso. Então tem tudo a ver. Mas, se vocês acharam pouco, há um pastor, que é um queridinho da extrema-direita, um deles, né, porque tem o nosso glorioso Malafaia, que se chama André Valadão, que é dono de uma igreja chamada Lagoinha. E numa pregação dele, ele mostrou exatamente onde querem chegar, onde esse bolsonarismo radical quer chegar, onde esses malucos querem chegar. Malucos, mas que se a gente, a sociedade civil, não prestar atenção, ninguém sabe o que pode acontecer. Na sua pregação, ele disse o seguinte, que os pais não devem permitir que seus filhos frequentem a universidade. Porque, segundo ele, a universidade é um inferno. Segundo ele, a universidade desvia de Deus. Mas aí ele ainda estava sendo bacana, porque estava falando de homem e de mulher. Mas aí ele foi falar das mulheres. Ah, meu amigo. As mulheres, os pais que têm mulheres, que às vezes vão lá para a universidade se transformar em doutoras. Para quê? Aí saem de lá rodadas, saem de lá vagabundas, perdem Deus, esquecem Deus e por aí vai. Ou seja, na visão desse elemento, nós temos que virar um Afeganistão, especialmente as mulheres serem tratadas como na Idade da Pedra, podendo sair de casa só para a igreja, da igreja para casa, e ninguém frequentar a universidade, porque a única palavra que as pessoas têm que escutar é a palavra do pastor. E eu não estou falando de um pastorzinho qualquer, não. E quando eu digo pastorzinho, não quero menosprezar os senhores que falam a palavra, que pregam a palavra de Deus, não. Estou falando de criminosos que usam os púlpitos para pregarem crimes, para transformarem igrejas na antessala do inferno, como aconteceu aí, nós vimos, todo mundo viu. Não estou falando dos sérios, daqueles que daqueles pastores ou padres, e ali não tem diferenciação de pastor e padre. Pastores e padres que efetivamente pregam a palavra de Deus, observando a Bíblia, observando a palavra do Senhor na Bíblia, multiplicando os seus valores, os seus ensinamentos. Estou falando dessa gente, não estou falando dessas pessoas, estou falando de outras, como esse tal André Valadão, que se depender dele, nós, como diz, vamos retroagir na civilidade em pelo menos 1000 anos. Então, é uma série de ações, seja no legislativo, seja em outros outros locais, outros segmentos,
que estão pregando esse retrocesso absurdo, especialmente contra as mulheres. Houve um debate interessante lá na Câmara dos Deputados, entre dois pastores. O Sóstenes Cavalcante e os dois pastores do Rio de Janeiro. Sóstenes Cavalcante e um outro pastor, o Henrique, que é deputado federal também, do PSOL. E lá, Henrique fez uma pergunta que eu achei muito interessante ao Sóstenes Cavalcante. Deputado, se uma fiel de sua igreja chegar até o senhor para pedir uma orientação espiritual porque precisou fazer um aborto, qual vai ser o seu comportamento? O que você vai fazer com essa pessoa? Porque pelo seu projeto de lei, a única atitude que o senhor tem que fazer é pegar ela e levar ela para uma delegacia de polícia para ela ser presa. É disso que se trata, Henrique Vieira. É disso que se trata. É isso que está em discussão. É esse retrocesso na evolução dos direitos das pessoas, especialmente no direito das mulheres. E essa fala do pastor André Valadão, quem quiser pode pegar, o YouTube está aí, do André Valadão, ela foi direta. Ele não fez questão de dourar a pílula, não, de jeito nenhum. Não fez questão de dourar a pílula. Muito pelo contrário. Ele fez questão foi de dizer realmente o que está em jogo, o que eles querem, pelo que eles lutarão. Pelas trevas. Pelas trevas. Pela falta de conhecimento. Pela limitação intelectual. Na prática, pela escravidão da mulher dentro de casa. E não se espantem se qualquer hora chegar lá no Congresso Nacional uma proposição de algum desses parlamentares nesse sentido. Daqui a um dia de tentar proibir a mulher de frequentar uma universidade. Sob o argumento de que a universidade é um bordel e que toda mulher sai lá vagabunda e rodada. Que foi esses os termos que ele usou na pregação dele. E eu acho que está na hora de haver um debate muito sério envolvendo, e já está havendo, quero dizer para vocês que está havendo, mas não no tamanho que eu gostaria de ser, que fosse, aliás, entre as próprias igrejas evangélicas, para isolar esse povo, para isolar essa gente. E também a Igreja Católica. A CNBB, absurdamente, apoiou esse projeto do Sóstenes. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas houve reação. Um bispo lá em Santa Catarina se levantou a voz contra esse posicionamento abjeto da CNBB. Gente, a lei que o Sóstenes quer mudar é de 1940. E ela só prevê aborto em três possibilidades. O aborto no Brasil é ilegal. É ilegal. O aborto no Brasil é proibido. O aborto no Brasil só é possível em 3 casos. Se o feto for anacéfalo, se houver risco de vida para a mãe, anencéfalo não é a palavra, se houver risco de vida para a mãe e estupro. E o argumento deles é, mas depois de 22 semanas, aí volta a questão. A maioria dos casos de gravidez em aborto são de crianças e adolescentes. Que infelizmente esses crimes ocorrem muitas vezes dentro de casa. Quando a gente diz dentro de casa, não quer dizer que seja dentro da casa lá da mãe e do pai, não.
é dentro do grupo familiar, do espectro familiar. Crianças que nem sabem que estão grávidas. E se descobrem antes de outros, do pai, da mãe, de um irmão, de um parente, tem vergonha de contar. Ou medo, ou é ameaçada. É disso que se trata. É disso que se trata. Então junta esse projeto do Sóstenes Cavalcante, junta essa fala do André Valadão e tantas outras coisas que a gente tem visto nesses últimos tempos. E eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, há hoje no Brasil um segmento da sociedade que quer promover uma involução, um retrocesso absurdo ao ponto de transformar o Brasil numa teocracia, tipo, não vou nem citar o Irã, que mata as mulheres só porque elas não andam com véu. Vou nem citar o Irã, mas tipo o Afeganistão, dali para pior. É inacreditável, mas é fato.